gente sempre diz o seguinte: não é difícil você encontrar receitas de sucesso ou para a felicidade. São receitas que têm tudo, mas menos Deus. Receitas extraídas aí das redes sociais, receitas extraídas da internet, tem tudo, né? Tem especialista para tudo, mas geralmente não está a fé envolvida, e sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos lá, Deuteronômio 8,7 diz assim: pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra, cheia de riachos e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo e cevada, videiras e figueiras, de romanzeiras, azeite de oliva e mel, terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada. Diga comigo: onde não terão falta de nada. Terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair cobre das colinas. Depois que tiverem comido, até ficarem satisfeitos, louvem o Senhor, o seu Deus, pela boa terra que lhes deu. O Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Dará a vocês terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo o que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, com cisternas que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. Quando isso acontecer e vocês ficarem satisfeitos, diga comigo essa palavra: tenham cuidado. Não esqueçam o Senhor que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Tenham cuidado. Aqui nós vemos Deus falando da grandeza da terra, e Ele nos faz uma advertência, né? E esse é o ponto mais importante. Ele nos faz uma advertência acerca do cuidado que precisamos ter quando já estivermos desfrutando das bênçãos, da paz, da nova estação, para que não venhamos nos esquecer dele. E vai por mim, que faz 20 e tantos anos que eu estou na caminhada. Esse é o fracasso da maior parte das pessoas. Algumas se esquecem que foi o Senhor quem os tirou do pó, do lugar baixo, e colocou numa posição de honra. Esse é o nosso grande desafio. Esse é o nosso ponto. Nós aprendemos, o Egito é uma posição baixa, é um lugar baixo que representa o mundo. Hoje nós temos visto pessoas que pendem mais para o mundo do que para as coisas de Deus. Então, preste atenção numa coisa: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas
A quem? Aos que lhe pedirem. Mas aí pertinho, ele diz assim, ó: busquem, pois, em primeiro lugar, diga comigo, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Quando a gente volta em todas essas coisas, você vai chegar às necessidades que nós temos diariamente: comida, roupa, recursos, para o nosso dia a dia, para o sustento. Mateus 16, 19 diz assim: eu lhes darei as chaves, diga comigo, as chaves, de onde? As chaves de onde? Do reino dos céus. Então, preste atenção, eu dizia uma coisa muito importante, eu gostaria muito que entrasse dentro de você, como isso tem entrado dentro de mim. E por que eu estou trazendo isso aqui de volta? Porque ontem, eu com o Vitor na reunião, o Vitor fez uma colocação que me trouxe para cá. Então, o Vitor diz o seguinte, que ele tem acesso, ele tem as chaves da minha casa. Ele entra na minha casa a hora que ele quer, o dia que ele quer, e tem acesso ao que ele quiser. Nunca foi dito ao Vitor: você tem hora para entrar, você tem dia para entrar, você tem lugar que você pode entrar. Não, ele tem a chave e ele entra o dia, a hora que ele quiser, eu estando ou não estando. E ele pega o que ele quiser. Ele pode ir no meu guarda-roupa, ele pode ir na sapateira, ele pode o que ele quiser, ele pode ir na geladeira, ele pode aonde ele quiser. Correto? Se eu não estiver lá e a chave do carro estiver lá, ele tem a liberdade para pegar a chave e fazer o que ele quiser. Quem deu essa chave a ele? Eu dei essa chave a ele. Dei a ele, dei a Bruna. E não estabeleci restrição. Eles têm liberdade para fazer, para estar, para entrar, para pegar o que eles quiserem. Tem uma coisa profunda nisso. Tem uma coisa profunda que a gente pode fazer uma reflexão. Eu lhes darei as chaves do reino dos... Meu Deus, não é uma casa, é o reino. Prestou atenção? As chaves do reino. Nós estamos falando de um reino infinito, de um reino imensurável, de riquezas mensuráveis e imensuráveis. Eu te darei as chaves. Diga comigo, não é uma chave, são chaves. Então, quando o Vitor, ele tem a chave da porta principal, mas quando ele entra, tem muitos cômodos que tem outras chaves. Não é verdade?
Cada cômodo lá dentro tem uma chave. Ele tem da principal. Depois ele tem acesso às outras. Se porventura eu quiser que não tenha acesso a algum lugar, eu tenho a chave, eu fecho e eu tiro a chave. Só que Deus nos prometeu nos dar as chaves. Chaves não é só para sobrevivermos, é para prosperarmos, é para crescermos. Chaves são objetos, são ferramentas que permitem acesso a lugares. Sim ou não? Vem cá, se eu te der a chave da minha casa, eu estou dando a você uma certa liberdade, eu estou dando você acesso. Não é verdade? Eu estou dando você acesso aí. Então, quando ele compartilhava isso ontem, eu falei, isso é muito forte, porque está de acordo com a Bíblia. E às vezes a gente olha de forma superficial. Mas o Vitor, presta atenção, vamos trazer para nós. O Vitor é um filho extremamente obediente, responsável, maduro, tem discernimento. Se o Vitor, de repente eu dou a chave da minha casa para o Vitor, e o Vitor começa a agir de forma imatura, irresponsável, porque é assim que acontece, não é verdade? De forma carnal e irresponsável, o que vai acontecer? Eu vou chegar e vou dizer para ele, ó, agora você só vai entrar aqui quando eu estiver aqui, você não vai ter a chave, quando eu der acesso você entra. Será que são todos os pais que dão as chaves do seu reino, da sua casa, aos seus filhos? Será que são todos os pais que dão a chave do que ele tem, o filho tem acesso? Sim ou não? E por quê? Porque muitas vezes não tem filhos maduros, não tem filhos preparados para isso. Vamos supor, se eu desse a chave, mas eu estou vendo que o Vitor é irresponsável, estou vendo que o Vitor está pendendo para a carnalidade, estou vendo que o Vitor não tem discernimento para aquilo que eu dei a ele, eu vou ter que tirar. Então, na sequência dessa mensagem, o Senhor diz assim: tudo que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Em outras palavras, você tem autoridade para liberar ou prender coisas nos céus ou na terra. Você tem essa autoridade, você tem essa liberdade, porque quando eu te dei as chaves, você tem autoridade para isso. E o que significa isso trazendo para nós? Olha o acesso. Olha o acesso, olha como isso é poderoso. Porque, depois você volta aí, deixa eu só ler uma coisa aqui. Só vou ler mais uma coisa. Marcos 4,11 diz assim, ó. Aliás, eu vou em Mateus 13 mesmo, Mateus 13:10. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês é dado o conhecimento, diga comigo, dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Se eu vier a Marcos 4,11, diz assim: a vocês é dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas. Então, Deus prometeu dar a nós as chaves do reino.
E as chaves do reino são não só acessos, mas os mistérios do Senhor, eles são mistérios que vão além da compreensão daqueles que não servem ao Senhor, daqueles que não creem. Deus entregou chaves a nós, não entregou a pessoas que Ele não conhece e não confia. Por isso que nós precisamos entender como o Senhor revela a nós segredos, mistérios, que para outros não passa de parábola sem sentido. Sabia disso? Não passa de parábola sem sentido algum. Então, isso significa que nós temos informações, diga comigo, nós temos informações, diga, e acesso que outras pessoas não têm. São informações e acesso que outras pessoas não têm. Então, o que acontece? Quando tudo falha, o mundo começa a falhar. Presta atenção. O governo entra em crise. Bancos entram em crise. Empresas começam a fechar. Pessoas começam a perder o emprego. Quando tudo começa a virar um caos, nós temos acesso a lugares que eles não têm. Agora nós precisamos acessar. Porque isso não acontece no reino. Isso acontece aqui. Isso não acontece no reino. E nós temos as chaves do reino. E nós precisamos aprender a acessar. Então vamos para esses filhos. Então, vamos lá, presta atenção. Desde sexta-feira eu falo sobre isso. Mais importante do que tudo que o Vitor eu possa fazer pelo Vitor, mais importante de qualquer bênção que eu possa dar ao Vitor, é o relacionamento que nós temos. É cultivar o nosso relacionamento. Porque é justamente esse cultivo desse relacionamento é que faz com que o acesso aumente, o acesso amplie, que eu dê outras chaves para ele. Prestou atenção? Sim ou não? Sim ou não? Então, quando o Vitor era um menino, ele não tinha uma chave. Certo? Ele não tinha uma chave de casa. Ele era um menino, tinha discernimento. Ele tinha acesso, mas não tinha chave. Quando o Vitor amadureceu, e quando o Vitor começou a caminhar com as próprias pernas e com a própria fé, ele recebeu uma chave. Ele recebeu uma chave, que ele tem acesso. Só que o Vitor, por um tempo, não tinha maturidade para outros acessos. Ele não tinha preparação para outros acessos. E vai ampliando. Quando eu não estou aqui, ele tem acesso ao meu microfone, à minha posição, ao meu lugar. Quem está entendendo? Vai ampliando. Prestou atenção que vai ampliando? Ele tem acesso a lugares conforme o crescimento dele, conforme ele vai crescendo, vai amadurecendo, então o acesso vai ampliando. Outras chaves vão sendo entregues. Diga comigo, outras chaves. Deus trabalha conosco assim.
Deus trabalha conosco exatamente assim. Então, você possui, ou não, chaves. Você tem meios de abrir portas que outros não conseguem, não passam, simplesmente a única coisa que eles conseguem é esmurrar com frustração. Mas nós temos acesso. Nós temos acesso a essas chaves. Por que é tão importante? Por que é tão importante? Eu vou fazer uma junção, tá? Por que é tão importante? Davi escreveu no Salmo 91, ele escreveu assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás o quê? Tu não serás atingido. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo, diga comigo, se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua casa ou à sua tenda. Por quê? Aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que o protejam em todos, significa o quê? Que a desgraça que está acontecendo aí não é a desgraça que acontece com você. Isso é uma questão de fé. Isso é uma questão de fé. Por quê? O que nós cremos, nós pensamos e nós falamos. O que está acontecendo, aonde a grande maioria não tem acesso, nós temos acesso. Está difícil para todo mundo. Não sei. Talvez esteja para você. Não, mas está todo mundo, está numa recessão muito grande. Está fluindo para mim. Porque a gente tem acesso ao reino. Eu vou lhes dar os tesouros, que está ali? Tesouros, riquezas. A quem é revelado? A quem tem acesso. Tem riquezas e tesouros que ainda para muitos estão cobertos, para outros já está uma parte dela descoberta. Você vai saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chamou pessoalmente pelo seu nome, para esta missão. Tem uma missão com esses tesouros. Tem uma missão. Tem um propósito. Porei sobre os ombros dele as chaves do reino de Davi. O que ele abrir, ninguém conseguirá fechar. O que ele fechar, ninguém conseguirá abrir. Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, quem tem a chave de Davi. O que, diga comigo, ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Nós temos a chave. Nós temos acesso. E vem cá, deixa eu entrar, presta atenção, vem cá. Você precisa entrar com revelação dentro de você. Não fica com os versículos não, fica com a revelação. Bênção sem o pai não vira nada. E filho que não é fiel não tem acesso. Esse é o ponto. O problema de Israel era o seguinte, deixa eu só concluir essa leitura. Eu conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou, diga comigo, sei que você tem pouca força. Gente, naturalmente, a nossa força não é grande. Mas tem gente mesmo com a pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Guardou a minha palavra no seu coração, ela foi o que prevaleceu.
Qual foi o erro de Israel na jornada do deserto? Porque nunca entraram na terra prometida. Vou te contar. Primeiro ponto, que é a desgraça de hoje. Eu falei para vocês que eu terminei de ler o livro de Oséias ontem, terminei de ler. E o livro de Oséias, ele é assustador. Ele é poderoso, mas é assustador. E um dos pontos que o Senhor fala com o povo é que o Senhor diz: todas as vezes que eu os abençoava, e quanto mais eu os abençoava, mais vocês se afastavam de mim. Por isso que eu dizia, nosso relacionamento, independente do que eu faço para o Vitor, o que o Vitor faz para mim, a bênção sempre é menor. Porque mais importante é o nosso relacionamento. Entendeu? Porque seria uma idiotice do Vitor desejar só o que eu posso fazer por ele. Mas se ele tem a mim, ele tem tudo que é meu. E é muitas vezes o erro que muitos cometem. Se eu tenho a Deus, se eu tenho esse relacionamento com Deus, esse amor, então eu tenho acesso a tudo que é de Deus. Ele me deu as chaves. Talvez o que acontece mais uma vez diga comigo, não é chave, são chaves. Então quer dizer, eu posso ter uma, mas eu preciso ter acesso às demais. Eu preciso ter acesso a todas as demais. Portas ou chaves de acesso a lugares que ninguém tem, que eu mesmo nunca entrei. Tem acessos a lugares que eu nunca entrei, mas quando Deus me dá essas chaves, eu começo a ter acesso a lugares que eu nunca estive antes. Por isso nós estamos fazendo, Deus tem nos direcionado para coisas tão importantes como as transferências de ontem, viu? Farei do Senhor, farei do vencedor, diga comigo, farei do vencedor. Quem que é o vencedor? Aquele que não desiste, aquele que não para, aquele que o pecado não seduz, aquele que o dinheiro não seduz, aquele que a sedução do mundo não o seduz, aquele que as lutas não o faz parar, as tribulações só o faz crescer. O vencedor, farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus. Dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém que desce do céu, da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Diga comigo, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido, por favor? Ao vencedor. Quem é o vencedor? Não se intoxica com a bênção. Não se perca com a bênção. Se envolva com o abençoador. Se envolva com o abençoador, porque talvez ele te dá uma chave e você fica intoxicado com aquela chave, porque ela te deu acesso a coisas que você nunca teve antes, mas ele tem muitas outras. Ele tem muitas outras. Conforme nós vamos lidando com aquilo, nós vamos recebendo acesso a outras coisas, muito maiores, muito mais profundas, do que jamais vivemos. Então, pode voltar, pode tirar daí, você vai ficar parado aí, querido. Então, preste atenção nisso. O acesso, ele é ilimitado. Há lugares ilimitados. Nós não podemos fazer aqui, Deuteronômio, em 11 dias se vai de Horebe a Cades Barneia, pelo caminho dos montes Seir. Depois, conforme o Senhor nosso Deus nos tinha ordenado, partimos de
Horebe, fomos para a serra dos amorreus, passando por todo aquele imenso e terrível deserto que vocês viram, assim chegamos a Cades Barneia. Quer dizer, de 11 dias levou 2, e depois de 2, 38. Olha que coisa louca. Então eu disse a vocês, vocês chegaram à terra dos amorreus, a qual o Senhor, o nosso Deus, nos dá. Vejam, o Senhor, o seu Deus, põe diante de vocês esta terra. Entrem nela e tomem posse dela, conforme o Senhor, o seu Deus, o Deus dos seus antepassados, lhe disse. Não, diga comigo, não tenham medo, nem desanimem. Vocês todos vieram dizer-me, mandemos alguns homens à nossa frente em missão de reconhecimento da região, para que nos indiquem por qual caminho sairemos e quais as cidades iremos. A sugestão pareceu-me boa, por isso escolhi 12 de vocês, um de cada tribo. Eles subiram a região montanhosa, chegaram ao vale de Escol e o exploraram. Trouxeram alguns frutos da região com o seguinte relato: essa terra que o Senhor, o nosso Deus, nos dá é boa. Vocês contudo, diga comigo, vocês contudo não quiseram ir e se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus. Queixaram-se em suas tendas, dizendo: o Senhor nos odeia. Porque quando o Senhor nos manda fazer algo, detalhes não têm importância para Deus. Ele não se prende aos detalhes. Gigante, muralha, essas coisas são só detalhes. Ele disse que nós vamos entrar, nós vamos tomar posse, ninguém vai poder contra nós, não tenha medo de nada. Acabou. Sabe o que acontece com muita gente? Preste atenção no que eu vou dizer. Eu comecei dizendo o seguinte: tem gente que sai fazendo pesquisas sobre a receita para uma vida extraordinária. Aí vai lá, todas as receitas para a vida extraordinária, quando você chega à conclusão, Deus não está em nada. A receita para o sucesso, a pessoa, muitas vezes, ela por causa de um problema, seja um problema financeiro, um problema de saúde, ela sai estudando sobre tudo, sabe discorrer sobre o assunto assim, falar de uma forma incrível, como ninguém, só que não sabe falar de fé. Você está entendendo ou não? O que eu quero dizer ou não? Sim ou não? Sabe do problema, sabe discorrer do problema, é igual perdão da palavra, é igual os profetas que existem por aí. Ele sabe te revelar tudo, só não sabe revelar a solução. Sabe revelar tudo, só não sabe revelar a solução. Revela o caos, revela a tempestade, revela a enxurrada, revela o leão, revela não sei o que, revela a tribulação que você vai passar, revela, mas não sabe. E a solução, cadê? E o ponto central? Qual é? O Senhor já não pega nos detalhes, Ele pega no final. Entre e toma posse, a terra eu dei a vocês. O Senhor não disse, tem gigante lá, tem muralha, eu estou entregando a vocês, mas eu estou entregando a vocês, mas tem muralha, eu estou entregando a vocês, mas tem gigante, eu estou entregando a vocês, mas tem guerra, eu estou entregando a vocês. Não, entre e tome posse. Queixaram-se em suas tendas, dizendo: o Senhor nos odeia, por isso nos trouxe para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Para onde iremos? Nossos compatriotas, diga comigo, nos desanimaram quando disseram: o povo é mais forte e mais alto que nós, e as cidades são grandes, e os muros que vão até lá, que vão até o céu. Vimos ali os Enaquins. Quer dizer, quem falou isso foi os homens, Deus não falou, porque Deus não enxerga isso. E aí, quando eles foram ouvir os homens, é que entrou isso. Aí ouviram: lá tem gigante, lá tem muralhas, lá tem todas essas dificuldades para nós. Aquilo entrou no coração deles. Você viu o que eles falam? Os nossos irmãos nos desanimaram? Sim ou não? Então aí,
a quem nós estamos ouvindo. Quais são as vozes? As vozes de quem nós estamos ouvindo. Então ele lhes disse: não fiquem apavorados, não tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, está indo à frente de vocês, lutará por vocês diante dos seus próprios olhos, como fez no Egito. Também no deserto vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou, como um pai carrega seu filho por todo o caminho que percorreram até chegar a este lugar. Quer dizer, quantas experiências, vocês não podiam ter chegado até aqui, vocês foram carregados até aqui. Quantos de nós não poderíamos ter chegado até aqui? É verdade ou não é? Quantos de nós já era para ter caído lá atrás? Já era para ter ficado no caminho há muito tempo. Nós chegamos até aqui. Quem nos trouxe até aqui? Apesar disso, vocês não confiaram no Senhor, o seu Deus. É isso que é o problema. Que foi à frente de vocês, numa coluna de fogo de noite, numa de nuvem de dia, procurando lugares para vocês acamparem, mostrando-lhes o caminho que deviam seguir. Quando o Senhor viu o que vocês diziam, quando o Senhor viu o quê? Irou-se. Por quê? Porque o que você fala é o que você crê. O que a gente fala é o que a gente crê. Porque o Senhor eles deveriam estar. Aí ele diz assim: ó, ninguém dessa geração má verá a boa terra que jurei aos seus antepassados, exceto Caleb, filho de Jefoné. Ele haverá, e darei a ele e os seus descendentes a terra em que pisou, pois seguiu o Senhor de todo o coração. Por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e me disse: você também não entrará na terra. Mas o seu auxiliar, Josué, filho de Num, entrará. Encoraje-o, pois ele fará com que Israel tome posse dela. Sabe por quê? As crianças que vocês disseram que seriam levadas como despojo, quer dizer, o Senhor nos trouxe até aqui, trouxe nossos filhos para agora padecer, nosso filho vai padecer, o que vai ser dos nossos filhos? O Senhor está dizendo assim, os filhos que ainda não distinguem entre o bem e o mal, eles entrarão na terra. Repita essa palavra aqui comigo: os seus filhos que ainda não distinguem entre o bem e o mal, eles entrarão na terra. Sabe a pureza? Mantenha na pureza. Por isso que às vezes, sabe esse exemplo que eu dei aqui agora? Sabe da pessoa muito bem informada? Às vezes tem informação que você não precisa. Sabia disso ou não? Tem informações que a gente não precisa. Os meninos não discerniam se tinha gigante, não tinha gigante, se era isso, se tinha muralha, se aquilo era difícil de derrubar ou não era. Simplesmente eles acreditavam. Então, por isso que muitas vezes é muito melhor, fecha os olhos para tudo e os ouvidos, foque-se naquilo que edifica, naquilo que acrescenta, na palavra. É isso, porque às vezes a gente fica ouvindo coisas e aquilo entra. O que desanimou eles? As informações que eles ouviram, as informações. Por isso que eu sempre falo, as pessoas perguntam: o senhor viu aí o que está acontecendo no governo? Não vejo, não gosto de ver, não me interessa e não precisa. Isso aí é o tipo de coisa que você não precisa nem compartilhar comigo. Quero manter aqui, Quero ser igual aos meninos ali, Os outros estão vendo as muralhas, estão vendo o gigante, eu quero ser igual aos meninos ali, Entendeu? Só agindo na pureza, agindo na dependência de Deus, porque é isso que faz com que a gente rompa. Ou ser um Josué e um Caleb, que estava lá todo mundo murmurando, eles dizendo assim: se Deus se agradar de nós, Deus vai nos colocar nessa terra, não importa o tamanho de gigante, eles são nosso pão. Olha o que eles falam: eles são nosso pão, é nossa comida, rapaz. E ainda dizia assim para os incrédulos: cale-se, cala a boca, vocês estão falando besteira.
Se Deus se agradar de nós, não é tamanho de gigante, não é tamanho de muralha, é se Deus se agradar de nós. Diga essa palavra: se Deus se agradar de nós, Deus nos colocará nessa terra, terra que mana leite e mel. Esse é o ponto. Não é o tamanho da dificuldade, não é o tamanho da muralha, não é o tamanho do gigante, é se Deus se agradar de nós. Por quê? A muralha, quem ia derrubar era Deus, eles precisavam dar os passos de fé. A Bíblia diz que não foi pelos escudos, pelas suas espadas que eles venceram, foi porque Deus deu a vitória. Mas quanto a vocês, deem meia volta e partam para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Então vocês responderam: pecamos contra o Senhor, nós subiremos e lutaremos conforme tudo que o Senhor, o nosso Deus, nos ordenou. Cada um de vocês preparou-se com as suas armas de guerra, achando que seria fácil subir a região montanhosa. Mas o Senhor me disse: diga-lhes que não subam, nem lutem, porque não estarei com eles. Serão derrotados pelos seus inimigos. E eu lhes digo: mas vocês não me deram ouvidos, rebelaram-se contra o Senhor e com presunção subiram a região montanhosa. Os amorreus que lá viviam os atacaram, os perseguiram como um enxame de abelhas e os arrasaram desde Seir até Hormá. Vocês voltaram e choraram perante o Senhor, mas ele não ouviu o seu clamor, nem lhes deu atenção. Então vocês ficaram em Cádiz, onde permaneceram muito tempo. Deixa eu dizer uma coisa. Uma jornada que levaria 11 dias, foi para 2 anos, e de 2 anos, depois de mais 38, 40. Isso é assustador. Justamente porque não creram. Justamente porque não confiaram naquilo que Deus falava. Esse é o nosso ponto. É confiar em Deus. Porque, olha, presta atenção numa coisa. Naquilo que eles não acreditaram, há 40 anos, mais tarde os filhos deles acreditaram. E entraram. Aquilo que nós não acreditamos, tem gente acreditando. Aquilo que nós não estamos dispostos a fazer, tem gente disposta a fazer. E tomando posse, vivendo. Então, essa mensagem ela vem para um despertamento para nós. Deus quer entregar a nós chaves. Não é uma chave. Chaves. Chaves de acesso. Você vai tendo acesso a lugares que você nunca teve, para viver uma vida que você nunca viveu. Só que tem uma coisa, preste atenção. Ontem alguém subiu aqui no altar, eu achei muito bonito e eu não te vi. Ora, quando terminou tudo, alguém subiu e falou assim para mim, porque foram muitas transferências, muitas unções, mas alguém subiu e disse assim: eu quero, e já tinha passado, recebido meu, recebi de outros. A pessoa disse assim: eu não sei explicar para o senhor, mas eu vou tentar explicar. Eu quero o que existe no Senhor. Não sei se é uma sabedoria, eu não sei se é um discernimento. Eu quero a sabedoria, eu vou usar como sabedoria. Eu quero a sabedoria para lidar com a minha família, para conduzir a minha família como o Senhor, porque eu vejo que existe algo diferente, eu vejo na relação do Senhor
com seus filhos, dos seus filhos com o Senhor, eu vejo isso. E eu quero isso para a minha vida. Eu quero. Eu disse, eu só vou orar por você. Porque eu também não tenho como explicar isso. Eu não tenho uma receita para dar. Isso é uma graça, é uma unção. Então não adianta eu falar, é assim, assim, assado. Porque isso é algo que Deus derramou. E isso, eu quero aprofundar nisso, no relacionamento para com Deus. Porque quanto mais você tem relacionamento com Deus, mais intimidade, mais há um fluir sobre a sua vida. Mais há um fluir. Maior a carga de unção que Deus vai derramar sobre você. Mais acessos, mais chaves você vai ter. Quem está entendendo? As chaves vão ampliando. Antigamente o Vitor não tinha uma chave. Depois ele passou a ter chave da minha casa. Para ter acesso ao que ele precisar. Hoje ele tem a chave da igreja. Qualquer compartimento, qualquer lugar da igreja ele tem acesso. As chaves se ampliaram. Eu lhes darei as chaves do quê? A chave do reino. Imagina os lugares. Fiquem em pé, por gentileza. Agora vem cá. Agora eu entendo. Agora eu entendo com mais profundidade. Presta atenção. Busque em primeiro o reino. Porque se você tiver a chave do reino, você tem a chave de tudo. Prestou atenção nisso ou não? Se você tiver a chave do reino, você tem acesso a qualquer setor, área. Darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. O que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. E aí vem. E disse-lhe Jesus: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus. Mas o que estão de fora, tudo é dito por parábolas. A vocês é dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Meu Deus, por isso que tem pessoas que falam assim: não entendi nada, isso é parábola, isso é só uma parábola tola. Não, para nós são revelações, para nós são acessos a revelações profundas, a informações profundas. Eu lhes darei, eu vou lhes dar tesouros escondidos. Diga comigo: riquezas secretas. Acesso. Por isso que nós precisamos realmente, Senhor, coloca nas minhas mãos essas chaves. Outro dia a bispa liberou uma palavra vendo Deus entregando 7 chaves a alguém. Eu fiquei pensando: esse está maduro, esse está preparado.
Porque se Deus está entregando 7 chaves a uma pessoa, o acesso é grande. Não é verdade? O acesso ampliou. Vamos ser os Josués e os Calebs de hoje. Aqueles que não têm tamanho de gigante, não têm dificuldade. Deus abriu um portal, eu estou passando por ele. Deus abriu um portal, eu estou passando por ele. Tem conversa. Não. Ó, presta atenção, gente, olha aqui para mim. Presta atenção. O reino não consiste em palavras. Não vem em busca de palavra, não. Mas em poder. Se você vier só em busca de palavras, você vai ficar só com palavra. Mas em busca de poder. O reino não consiste em palavras, mas é poder. Às vezes a pessoa só vem em busca da palavra. Não é. Ela é importante, mas por trás de cada palavra é liberado poder. E o que eu sinto realmente é isso. Espera aí. Estas são as palavras daquele que é verdadeiro, santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. Ele não desdeu a chave. O que ele abre, ninguém pode fechar. O que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheça as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta. Diga comigo, tem uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou. Quer dizer, tem pouca força, não é fraqueza não, gente. Mas a pessoa dentro da sua pouca força, ela dá o seu tudo. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus. Deus vai levantar você como uma grande coluna. Deus vai dar a você as chaves. Deus vai revelar a você. Não fica mais. Você precisa do reino. Quando você busca o reino, você recebe as chaves do reino. Prestou atenção nisso? Quando você busca o reino, você recebe as chaves do reino. E você vai ter acesso a lugares que você nunca teve. Você vai ter acesso para entrar e viver coisas que você nunca viveu. Fala com Deus aí. Fala com Deus. Fala, Senhor, eu quero. Eu quero. E lembre-se que você tem um pai. Se vós, pois sendo maus, você sabe dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Eu vou orar para que Deus entregue a você chaves aqui hoje. Eu vou orar para que Deus amplie o teu molho de chaves. E se você não tem nenhuma, eu lhes darei as chaves do reino. Eu lhes darei as chaves do reino. E as chaves do reino vai lhe abrir, vai lhe dar acesso a lugares que você não conhece, nunca entrou, nunca pisou, para viver coisas que você nunca viveu. Entrega as chaves aqui hoje, Senhor. Entrega as chaves aqui hoje, Senhor. Eu creio em filhos maduros. Eu creio em filhos maduros, Senhor.
É promessa. Assim como o meu filho, Senhor, tem a chave da minha casa. Ele entra o dia que quer, a hora que quer. Ele tem acesso, eu estando ou não estando. Ele pode entrar e acessar tudo que está na minha casa, Senhor. Tudo que é meu, Ele tem acesso. Ah, meu santo e poderoso Deus, nós somos Teus filhos, Senhor. Nós somos Teus filhos, Senhor. Nós somos, a Tua palavra diz: se vós sendo maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens a todos os que lhe pedirem. O Senhor disse: busque em primeiro lugar o reino. Aqui estamos nós buscando, Senhor, o reino. Nós precisamos do Senhor em primeiro lugar. Nós precisamos do Pai. Não é só da bênção do Pai, nós precisamos do Pai. Porque mais importante do que tudo que o Pai pode fazer é ter o Pai. É ter a presença, a comunhão, acesso. Esse é o mais importante, Senhor. Entrega as chaves aqui hoje, Senhor. Porque o Senhor diz: eu lhes darei as chaves do reino. Eu lhes darei as chaves do reino. Entrega as chaves aqui hoje, Senhor. Chaves que abrem portas. Chaves, meu Deus. Diz a Tua palavra que a porta que o Senhor abre ninguém pode fechar. A que o Senhor fecha ninguém tem o poder de abrir. Oh meu Deus, então eu peço, entrega as chaves aqui hoje, e que portas sejam abertas, que ninguém pode fechar, Senhor. Ninguém terá o poder de fechar essas portas que são abertas pelo Senhor. Que muitos possam entrar nessa manhã, independente dos gigantes, independente, meu Pai, Senhor, das muralhas. Que eles não olhem para as muralhas, que eles não olhem para os gigantes, que eles não olhem para as dificuldades, que eles olhem para a Tua promessa. Oh meu Deus, que sejamos um Josué e o Caleb, que se o Senhor se agradar de nós, o Senhor nos colocará nessa terra, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejamos rebeldes como o Senhor. Oh meu Deus, como neles houve um outro espírito, o Senhor disse: eles eu os farei entrar. Meu Deus, nós não queremos saber do que está acontecendo aí fora, da crise que está aí, ó meu Deus, do caos que está aí fora, ó meu Senhor, do engano, da mentira que está aí fora, da roubalheira que está aí fora. Nós confiamos no Senhor, meu Pai. Nós depositamos a nossa confiança no Senhor. Eu acredito, meu Deus. Entrega as chaves ao Teu povo. Chaves, meu Pai, chaves que o Teu povo tem acesso a lugares que eles nunca tiveram, chaves que os faça entrar em lugares que eles nunca entraram. Dê a eles, meu Pai, revela os tesouros secretos, ó meu Deus, os tesouros, as riquezas encobertas, revela a eles, meu Pai. Dê acesso, Senhor, dê acesso a eles, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Entrega as chaves aqui hoje, Senhor. Entrega as chaves nas mãos de cada pessoa que o Senhor entende. Talvez tem pessoas que não tem nenhuma. Tem pessoas que tem uma. Outro dia o Senhor liberou uma palavra através da bispa. O Senhor liberando 7 chaves que são acesso, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, entrega aqui, Senhor. Entrega, Senhor, entrega. Entrega nas mãos do Teu povo. Toma posse aí da chave. Toma posse da chave que te dá acesso a lugar que você nunca teve. Toma posse a chave que vai te dar acesso a uma posição que você nunca esteve antes. Toma posse da chave que vai te dar acesso aos tesouros que ainda não foram revelados, as riquezas que ainda estão encobertas. Em nome do Senhor Jesus, coloca nas mãos dela agora, Senhor. Coloca nas mãos dela agora essa chave, Senhor. Coloca, Senhor.
Dê a ela. Dê a ela. Dê a ela, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Levanta a tua mão para tomar posse. E segura na sua mão. Acredite. Deus vai colocar chaves nas suas mãos. Aliás, Ele está colocando. Que vão te dar acessos a lugares que você nunca teve. Acesso a uma posição que você nunca esteve. A riquezas, a tesouros que você não conhece. Receba ela aí. Receba ela em nome do Senhor Jesus. Receba. Eu lhe darei as chaves do reino. Receba. Chaves. Entrega agora, Senhor. Não só chaves, mas dê revelações. Porque a tua palavra que a tua palavra diz que o Senhor revela os mistérios do Senhor. O Senhor tem informações que ninguém tem. E o Senhor nos dá acesso aonde ninguém tem acesso. Abençoe todas as pessoas que oram comigo nessa manhã. Abençoe, Senhor, a vida dela. Abençoe. Que ela saia daqui com essa visão. Eu preciso do Pai. O Pai me dá a chave do seu reino. E quando eu tenho a chave do reino, eu tenho acesso a lugares que eu não conheço, que eu nunca fui, que eu nunca experimentei. Para entrar em lugares que nunca estive antes e para viver coisas que nunca vivi antes. Receba em nome do Senhor Jesus. Receba em nome de Jesus. E que Deus revele a você, dê informações a você que só Ele tem. Que Ele te dê revelações que só Ele tem. Que Ele te dê visão. Que Ele te dê sabedoria. Que Ele se comunique ao teu espírito, te dando ideias, visão, direção, sabedoria, revelações profundas. Eu abençoo cada pessoa que aqui está, Senhor. Que ela saia daqui com essa unção. Que ela saia daqui com esse espírito. E que ela saia daqui, dessa reunião, com uma chave nova nas mãos dela, Senhor. Para ter acesso a lugares que ela nunca teve. Eu abençoo todas as pessoas que estão comigo. Abençoe todas as pessoas que estão na transmissão. Entrega lá a elas. Tem filhos maduros lá, Senhor. Tem filhos maduros lá, que o Senhor pode dar acesso a ela. O que é do Pai é do Filho. Eu os abençoo em nome de Jesus. Eu declaro uma semana poderosa, uma semana de acessos poderosos, de uma fluidez incrível. Eu declaro em nome de Jesus uma semana e um resto de mês incrível, sobrenatural, de bênçãos poderosas, extravagantes na sua vida. Seja abençoado em nome de Jesus. Diga: eu recebo, creio e tomo posse em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Para Jesus.